Ouvir o Salmo 17, na nossa exposição do livro dos Salmos, hoje, Salmo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Oração de Davi. Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende a meu clamor por socorro. Escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova meus pensamentos. Durante a noite examinaste meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina de teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão. Ouve como contam vantagem, seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar. Como jovens leões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e faze-os cair de joelhos. Com tua espada, livra-me dos perversos. Pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos. Que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Amém. Vamos orar, curvar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós queremos louvar o teu nome. Primeiro porque a tua presença é real em nosso meio. Queremos louvar o teu nome, Senhor, porque até aqui tu tens nos sustentado. E queremos louvar o teu nome pela tua palavra, pela tua santa, bendita e poderosa palavra. Deus, que nessa noite nós possamos ouvir a tua voz, possamos ouvir o teu evangelho, possamos, ó Pai, ser transformados, edificados, satisfeitos no Senhor, como o Salmo acabou de falar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que tu tire dos nossos ouvidos todo e qualquer impedimento, quebrante os nossos corações, para que possamos tão somente ouvir a tua doce voz. Nós queremos te agradecer e suplicar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós vivemos em um tempo em que o ser humano ele é constantemente julgado, quer seja pelos homens, pelas redes sociais, pelas circunstâncias, pela consciência. E muitas vezes a primeira reação é a autodefesa. Nós queremos provar que nós não somos tão ruins assim. Nós queremos mostrar que merecemos respeito. Nós queremos que o mundo nos aprove. Mas o Salmo 17 nos ensina algo diferente nesta noite. Ele nos ensina a levar a causa diante do verdadeiro juiz que realmente importa. Ele nos ensina a desejar não apenas o livramento, mas a presença de Deus. Davi, ele não escreve este salmo de qualquer forma. Ele escreve como um homem pressionado, ameaçado, cercado por seus inimigos e inimigos violentos. Ele não romantiza a dor, ele não esconde o medo,
ele rapidamente corre para Deus. E ao fazer isso, ele nos mostra o caminho da fé. Qual é esse caminho? Confiar na justiça de Deus, descansar na proteção de Deus e esperar na satisfação em Deus. O Novo Testamento, por sua vez, nos mostra que esse salmo aponta para Cristo. Jesus é o justo perfeito, aquele que foi examinado e nele não foi achado pecado. É o verdadeiro Filho de Deus, que quando clama ao Pai, ele é ouvido. Ele é o Cristo ressuscitado, que nos dá acesso à presença de Deus. Portanto, queridos, ao ouvirmos o Salmo 17 nesta noite, sobre o tema Cristo, o justo que nos leva ao Pai, nós não estamos apenas ouvindo a voz de Davi, nós estamos ouvindo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Versos 1 e 2, o clamor por justiça. E o salmo começa assim: ouve, Senhor, minha súplica por justiça, atende meu clamor por socorro, escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Percebam, queridos, que Davi, ele não tenta manipular Deus, ele não tenta impressionar Deus. Davi, ele não é um coitadinho, ele é um rei, levantado pelo próprio Deus. Ele simplesmente clama, ele pede que o Senhor ouça a sua causa, ele pede por justiça, ele pede que Deus julgue sua causa com retidão. E isso é algo, queridos, profundamente humano, porque todos nós, em algum tempo, em algum momento, ou em alguns momentos, já nos sentimos injustiçados, já nos sentimos mal compreendidos, já fomos acusados de coisas que não fizemos, e a inclinação natural, a nossa primeira reação é responder com raiva, com ira, com autodefesa, contra-atacando. Mas Davi aqui mostra outro caminho. Ele entrega a sua causa ao Senhor. E ele não pede que Deus o julgue com base em mérito próprio. Ele sabe, ele tem consciência que ele não tem merecimento algum. Ele pede que Deus o julgue com base na sinceridade. A expressão que nós lemos aqui de lábios sinceros no Salmo, não significa uma perfeição sem pecado, significa integridade de coração, significa um homem que não está fingindo, significa de alguém que reconhece que Deus vê o que está oculto. O Novo Testamento, ele dá voz a essa verdade, ele anuncia essa verdade também. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo diz: minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Há um sentimento de humildade profunda em Paulo. O apóstolo sabe que a opinião humana é limitada. A sentença final, ela pertence a Deus. E isso deve nos ensinar algo de forma muito prática. Que forma é essa? Quando você for injustiçado, ore antes de reagir. Há momentos em que a atitude espiritual não é argumentar, não é contra-atacar, mas é confiar. Há causas que não precisam ser defendidas por nós, porque o próprio Deus assume a nossa defesa e a nossa causa. Versos 3 a 5, o coração examinado por Deus. O verso 3 diz: tu puseste à prova meus pensamentos, durante a noite examinaste meu coração, tu me sondaste e não encontraste mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras.
E o verso 4 continua: quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. E o verso 5 completa: meus passos permanecem em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Amém. Aqui Davi convida Deus a examiná-lo. Davi não teme a luz. Davi não teme o olhar divino, porque ele sabe que Deus já o conhece. Ele sabe que o Senhor o visita até de noite, nos seus momentos de silêncio, nos momentos de autoanálise, naquele momento que a gente para se examinar, nos momentos em que ele está sozinho. E isso é muito importante, porque Davi não está dizendo aqui que nunca pecou. Ele está dizendo que diante da situação que ele estava íntegro. Ele não planejou o mal, ele não armou nenhuma traição, ele não transgrediu, ele não proferiu palavras impróprias com a boca. Ele se guardou do caminho do destruidor. Essa linguagem, irmãos, ela é profundamente espiritual, porque ela mostra que a verdadeira fé não é apenas algo externo, ela é interna. Deus, Ele não se contenta com aparências. Não adianta ser bonitinho por fora. Ele quer o seu coração. Ele quer sinceridade. Ele quer integridade, inteireza, completude nossa. É isso que Deus quer. O Novo Testamento, ele confirma isso. Em João capítulo 2, versos 23 a 25, nós lemos que Jesus não confiava em muitos, porque conhecia todos e sabia o que havia no coração do homem. Em Hebreus capítulo 4, verso 13, diz assim: tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Irmãos, Deus vê, Deus conhece, Deus examina. E Davi também diz no verso 3: estou decidido a não pecar com minhas palavras. Entendam que é uma decisão. Davi diz: estou decidido. Isso é decisão. Isso é santificação na prática. Isso é viver uma vida de santidade na prática. A fé, queridos, não é apenas um sentimento. A fé é disciplina, é ação. A nossa boca, ela é um campo de batalha espiritual. O que é que Tiago 3 diz? Ele nos lembra que a nossa língua é pequena, mas pode incendiar toda a vida. Ou seja, a nossa língua é capaz de causar muitos transtornos. E Jesus também ensina lá em Mateus 12:34, que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Davi não confia em si mesmo. Tanto é que ele diz no verso 5, meus passos permaneceram em teu caminho. Ou seja, Davi sabe que ele precisa da orientação no caminhar dele. Ele sabe que o caminho de Deus é estreito, e que qualquer descuido no seu caminhar, nas suas passadas, ele pode vacilar facilmente. Por isso ele sabe que precisa de orientação constantemente. Constantemente precisa ser orientado por Deus. Isso, irmãos, é a vida cristã. A vida cristã não é caminhar com autoconfiança, é caminhar em dependência. É pedir que Deus guie cada passo que nós damos. É reconhecer que sem Deus, sem Ele, nós vacilamos. Sem Ele nós vamos vacilar. Agora, do verso 6 até o verso 9, nós vamos ver a confiança em um Deus que responde. O verso 6 diz: clamo a Ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve a minha oração. O verso 7: mostra-me as maravilhas do Teu amor
Com teu poder tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Aqui há uma mudança de tom no Salmo. Davi não apenas clama, mas Davi aqui mostra que ele confia. Ele sabe que Deus responde. Ele sabe que ele não ora no vazio. Ele não ora ao vento, ele não ora à toa. Ele ora como quem fala ao Pai. E o Pai responde. Essa confiança, queridos, é fundamental para a nossa oração cristã. Muitos não oram porque não creem que Deus responde. Outros oram, mas vivem como se a oração não fizesse diferença nenhuma na vida. Davi, porém, crê. Ele crê que Deus inclina os seus ouvidos. Ele crê que Deus ouve. E ele crê que Deus age. O verso 7. Mostra-me as maravilhas do teu amor. É interessante aqui ver que Davi, ele não quer apenas o comum. Davi, ele quer o extraordinário de Deus. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Davi não quer se contentar com o dia a dia, com aquilo que ele tem no dia a dia, não. Ele quer algo mais, ele quer o extraordinário de Deus. Ele quer ver o poder do Senhor em ação. Ele quer ser livrado daqueles que se levantam contra a destra de Deus. Isso mostra que a luta de Davi não é apenas uma luta pessoal, mas é uma luta espiritual. Porque quem se levanta contra o povo de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Verso 8. Protege-me como a menina de teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. E essa comparação é maravilhosa. A nossa íris, a menina dos nossos olhos, é algo protegido com extremo cuidado. Vocês já perceberam que quando você quer tocar no seu olho, na íris do seu olho, você não consegue? Seu olho se fecha logo para proteger a íris do seu olho. Enquanto há uma outra simbologia também, das asas de Deus, lá em Mateus 23, 37, que representam a proteção terna. O texto fala como uma galinha que protege seus pintinhos sobre as asas. Então, quando Davi diz, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas, nós podemos entender que Davi entende, que há ternura no coração de Deus, há cuidado, há proteção. E o verso 9 então completa: guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Davi, ele não esconde nem mascara a realidade. Davi, ele conhece o perigo, ele reconhece o perigo, mas ele também reconhece que há um esconderijo em Deus. Por quê? Porque o Deus que ele está clamando é o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus que preserva. E você ter certeza que você está dependendo, que você confia em um Deus que guarda, que protege e preserva, isso é conforto para a alma. Isso é conforto para a alma cansada. Talvez hoje você se sinta cercado. Talvez você se sinta hoje ameaçado. Talvez você se sinta vulnerável. Talvez a tua alma esteja cansada hoje, agora, aqui. Mas saiba que o Senhor é o teu refúgio. Ele é a tua sombra. Ele é a tua guarda. Versos 10 até o verso 12. Nós vamos ver aqui a violência do ímpio. O verso 10 diz: eles não têm compaixão. Ouve como contam vantagem. O verso 11 continua: seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. E o verso 2 então conclui: são como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. E mais uma vez aqui, Davi não romantiza o mal. Ele descreve o mal como realmente ele é. O mal, ele é violento.
ele é feroz, ele é sem misericórdia. Os inimigos não têm compaixão, eles falam com orgulho, eles são altivos. O texto diz que eles cercam como leões e se escondem como se fossem predadores, só esperando a presa passar. A importância de nós sabermos disso é porque a palavra de Deus não trata o pecado como algo leve. A palavra de Deus revela que o pecado é rebelião. A palavra de Deus mostra o pecado como ameaça. Descreve o pecado como algo destruidor. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nós lemos: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Irmãos, há um conflito real, há um conflito espiritual real, há um inimigo real, há uma ameaça real. E isso nos chama a quê? A vigilância. O cristão não pode viver na ingenuidade. Nós não podemos viver a vida toda como criancinhas espirituais. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. O cristão não pode ser sempre ingênuo. Ele precisa estar alerta. Ele precisa orar. Ele precisa vestir-se de toda a armadura de Deus. Ele precisa permanecer firme. Mas também há uma lição de esperança aqui, irmãos. Porque Davi descreve os inimigos, mas Davi não se desespera. Por quê? Porque ele sabe que há um Deus maior do que os leões. Ele sabe que há um refúgio que é muito mais forte do que qualquer tocaia dos seus inimigos. Ele sabe que o Senhor é o seu guardião. Os versos 13 e 14 nos mostram que o Deus que intervém, ele fala do Deus que intervém. O verso 13 diz: levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e faz-os cair de joelho. Com tua espada, livra-me dos perversos. E o verso 14: pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Aqui nós vemos Davi pedindo uma intervenção divina, que Deus fizesse alguma coisa. Ele não está pedindo aqui vingança pessoal, não está dizendo: Senhor, me vinga diante dos inimigos. Não, ele está pedindo aqui justiça. Ele está pedindo que Deus se levante contra o mal, e que Deus defenda a sua causa. E isso é importante. Importante porque, se você perceber, a oração de Davi não é uma oração egoísta, mas é uma oração teocêntrica. O que é isso? A oração de Davi, Deus está no centro. Não é ele que está no centro, mas é Deus que está no centro. Quando ele ora e pede por justiça, ele quer que Deus seja glorificado. Ele quer que o mal seja confrontado, mas ele quer que a justiça de Deus prevaleça. E o verso 14 então apresenta um contraste profundo nisso. De um lado estão os que buscam recompensas neste mundo. Do outro estão os que são preciosos para Deus. De um lado, os que vivem para o presente. Do outro lado, os que vivem para a eternidade. De um lado, os que se contentam com o que é passageiro. Do outro lado, os que esperam o que é eterno. E no Novo Testamento isso se repete também. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, nós vamos encontrar Jesus dizendo: não ajuntem tesouros aqui na terra,
Ajuntem tesouros, seus tesouros no céu. E onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. E o que é isso na prática? Na prática é dizer assim: não inveje os que vivem apenas para este mundo, porque a recompensa deles é passageira. A herança deles termina no túmulo, mas a herança do povo de Deus, esta herança é eterna. E a satisfação do crente deve estar justamente em Deus, que é eterno e promete uma herança eterna. E aí então nós vemos o verso 15, que nos fala da esperança final. O verso 15, ele é o ponto alto do Salmo. Diz assim: porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Davi não termina pensando em um livramento terreno ou em um livramento temporário. Ele termina pensando em comunhão eterna. Ele não quer apenas sair daquela crise, daquele momento de perseguição, de perigo. Ele quer ver a face de Deus. Ele não quer apenas ser protegido, ele quer ser satisfeito em Deus. Isso é maturidade espiritual. O cristão maduro não busca Deus apenas pelo que Ele dá, pelo que Ele pode proporcionar para você. Ele busca Deus por quem Ele é. Irmãos, a maior bênção não é a resposta de uma oração. A maior bênção é a presença daquele que responde às nossas orações. Esta é a maior bênção. Mais uma vez, o Novo Testamento fala dessa esperança. 1 João capítulo 3, verso 2 diz: sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Apocalipse capítulo 22, 4 diz: verão o seu rosto. E em Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus diz: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Essa é a esperança do Evangelho. Em Cristo nós temos acesso ao Pai. Em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos reconciliados. Em Cristo nós contemplamos a glória de Deus. E percebam que a última palavra do Salmo é satisfarei. E essa palavra ela tem um grande significado, irmãos, porque essa palavra fala de plenitude. Ele diz: me satisfarei, ou seja, eu estarei pleno, eu estarei completo. Ela fala de descanso. Quantos de nós, quando estamos satisfeitos, não nos sentimos descansados? Ela fala de alegria completa. A alma humana, ela só encontra satisfação em Deus. Agostinho de Hipona disse assim, disse uma frase, abre aspas: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto, até descansar em ti. A nossa satisfação, irmãos, ela está em Deus. Qual é o alvo do Salmo 17? Quando nós, ou qualquer um de nós, quando nós temos um alvo, nós apontamos para alguma coisa ou para alguém. Meus irmãos, o Salmo 17 aponta para Cristo. Davi fala como um justo cercado por injusto, mas Jesus é o justo perfeito, rejeitado sem culpa. Davi pede que Deus o examine, e Cristo é aquele que foi perfeitamente aprovado pelo Pai. Davi pede proteção, e Cristo é o nosso refúgio. Davi deseja ver a face do Pai, e Cristo é o único e verdadeiro acesso ao Pai. Só por meio dele nós veremos a face do Pai.
E acima de tudo, Cristo é o único que nos leva à presença do Pai. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E em Efésios capítulo 2, verso 18 está escrito: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, irmãos, o Salmo 17 não é apenas uma oração antiga, velha ou caduca. O Salmo 17 é uma janela para o Evangelho de Cristo. Tudo o que Davi pede, ele encontra a resposta perfeita, completa em Cristo. Tudo que ele pede, ele diz que ele se satisfará em Cristo. E de que forma nós podemos aplicar estes ensinos do Salmo 17 em nossas vidas? Primeiro, o Salmo nos chama a confiança. Se Deus é o nosso juiz, então nós não precisamos viver dominados pelo medo da injustiça humana, porque Deus é o nosso juiz. Ele vai resolver as nossas causas. Segundo, o Salmo nos chama ao exame. Peça para que Deus examine o seu coração antes de pedir que Ele resolva as suas causas. Primeiro examine meu coração, Senhor, para depois resolver as minhas causas. O Salmo nos chama à proteção. Confie no Senhor quando o ataque contra você for forte, porque Ele é o seu refúgio. Quarto, o Salmo nos chama à esperança. Não viva preso às recompensas desse mundo, porque Ele é o seu refúgio. A herança do crente é eterna, não o que esse mundo pode nos dar. Em quinto, o Salmo nos chama à satisfação. Busque a presença de Deus acima de tudo. E lembre-se, a alma humana só encontra descanso quando encontra satisfação no Senhor. Concluindo, queridos, o Salmo 17, ele começa com um clamor e termina com uma visão de Davi. Começa com perseguição e termina com satisfação. Começa com o mundo ameaçando o justo e termina com o justo contemplando a face de Deus. Essa é a esperança do povo de Deus. Ser examinado sem ser condenado, ser guardado sem ser abandonado e ser satisfeito sem ser enganado pelas falsas recompensas deste mundo. Em Cristo, a nossa esperança não é uma dúvida, ela é certeza. Os seus olhos agora podem até estar mirando seus inimigos de hoje, mas a sua fé deve repousar no Senhor, que se levanta, que guarda, que guia o seu povo até o dia em que nós veremos a face do Pai. Que o Senhor nos conceda graça para dizermos com fé, como no verso 15: porque sou justo, verei a Ti. Quando acordar, Te verei face a face e me satisfarei. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor em gratidão.